Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um capítulo número 10, e vamos falar de um novo estágio, né? Diz assim, só para vocês terem noção, diz assim: o conflito com o pecado. O exemplo de Cristo mostra que nossa única esperança de vitória está na contínua resistência aos ataques de Satanás. Aquele que triunfou sobre o adversário das almas no conflito das tentações, compreende o poder de Satanás sobre a humanidade e venceu em nosso favor. Como vencedor, ele nos deu a vantagem da sua vitória, a fim de que, em nossos esforços para resistir às tentações de Satanás, possamos unir nossa fraqueza à sua força, nossa indignidade aos seus méritos e sustentamos por seu paciente poder sobre a força da tentação. Podemos resistir em seu nome todo-poderoso e vencer com ele, como ele venceu. Claro, estamos a falar de Jesus. Vamos então para o novo capítulo que diz: inimigo poderoso. O homem caído é legalmente cativo de Satanás. A missão de Jesus Cristo foi libertá-lo do seu poder. O homem tem a tendência natural de seguir as sugestões de Satanás e por si mesmo não pode resistir com sucesso a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e concedendo-lhe força. Só Deus pode limitar o poder de Satanás. Ele vai de uma para o outro lado da terra e ainda nela e anda nela de cima para baixo. Não deixa de observar um único momento. Por medo de perder uma oportunidade de destruir almas, é importante que o povo de Deus compreenda isso a fim de escapar de suas ciladas. Disfarçado. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus não compreendam que ele é, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Embora algumas pessoas iludidas sustentem que ele não existe, Satanás a está aprisionando e, em grande medida, trabalhando por meio delas. Satanás sabe melhor que os filhos de Deus o poder que podem ter sobre ele quando sua força está em Cristo. Quando humildemente suplicam auxílio do poderoso conquistador, os mais fracos crentes na verdade, confiando firmemente em Cristo, podem com sucesso repelir Satanás e seus anjos. Ele é muito astuto para se apresentar aberta e ousadamente com as suas tentações, pois então se despertariam as adormecidas energias do cristão e ele confiaria no forte e poderoso libertador. Mas Satanás vem despercebido e disfarçado, atua por intermédio dos filhos da desobediência que dizem ser religiosos. Ele irá até ao limite do seu poder de atardoar, tentar e desencaminhar o povo de Deus. Aquele que ousou enfrentar, tentar e acusar Nosso Senhor e teve poder para tomá-lo nos braços e levá-lo ao pináculo do templo e ao cume de uma montanha muito alta, exercerá seu poder até um grau admirável sobre a presente geração que em sabedoria é muito inferior a Jesus e quase inteiramente ignorante da subtileza e força de Satanás. De maneira espantosa, ele prejudicará o corpo dos que naturalmente são inclinados a cumprir o seu mandar. Satanás exulta por amor de si mesmo ao ser considerado como ficção. Quando menosprezado e representado por alguma ilustração fantasiosa ou como algum animal, isso lhe agrada bastante.
considerando-no tão inferior que as mentes se acham inteiramente desprevenidas dos seus planos sabiamente idealizados, e ele quase sempre é bem-sucedido. Se seu poder e subtileza fossem compreendidos, as mentes estariam mais preparadas para resistir com êxito a batalha em favor de cada pessoa, ou em favor de cada pessoa. Vi anjos maus lutando pelas pessoas e anjos de Deus que lhe resistiam. O conflito era árduo. Anjos maus juntavam-se-lhe em redor delas, contaminando a atmosfera com sua envenenadora influência e entorpecendo-lhes os sentidos. Santos anjos vigiavam ansiosamente essas pessoas e estavam à espera para afastar o exército de Satanás. Porém, a obra dos anjos bons não é dominar a mente contra a vontade dos indivíduos. Se se submeterem ao inimigo e não se esforçarem para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que refrear o exército de Satanás, para que não destrua até ser concedida maior luz aos que estão em perigo, a fim de levá-los a despertar e olhar ao céu em busca de auxílio. Jesus não enviará os santos anjos para livrar os que não fazem esforço para ajudar a si mesmo. Se Satanás vir que está em perigo de perder uma pessoa, ele se empenhará o máximo possível por conservá-la. E quando ela é despertada para o perigo e com angústia e fervor, busca de Jesus a força. Satanás teme perder um cativo e pede um reforço dos seus anjos para cercar a pobre alma e formar em redor dela uma muralha de trevas, a fim de não poder alcançar a luz do céu. Mas se aquele que está em perigo persevera e, em sua impotência e fraqueza, se lança sobre os méritos do sangue de Jesus, Cristo ouve fervorosa oração da fé e manda para livrá-lo um reforço dos anjos magníficos em poder. Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de Cristo, força e majestade. Ao som de uma fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E quando anjos poderosos revestidos da armadura do céu vêm em auxílio da debilitada e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Amém por isto. Ou seja, só um ponto muito importante aqui. Satanás não é uma figura alegórica. Satanás é um ser que é bastante astuto e muito inteligente. Ele sabe a Bíblia de trás para a frente e de frente para trás. Toda. Por isso, todo o ser humano que é dedicado a Deus tem que ser dedicado a Deus a 100%, para que o inimigo não a perturbe. Cada vez que nós estivermos em agonia, temos que fazer oração a Deus. Temos que pedir proteção de Deus. Porque, como diz aqui Satanás, quando ouve a voz de Deus, ele treme de medo. Por isso ele não irá contra a oração ou a favor da oração que a pessoa fizer. Quando a oração for feita a Deus, ele fica quieto, ele fica paralisado. Ele sabe que Deus está acima de tudo. Enquanto nós não formos totalmente pessoas de querermos Jesus do nosso lado e pedirmos auxílio a Jesus, ele vai estar sempre em nosso derredor para nos prender. Mas no momento em que nós orarmos e pedirmos a proteção de Deus e a ajuda de Deus, ele afasta-se. E por isso nós temos que ser pessoas
inteligentes ao ponto de compreendermos que isto é o grande conflito que existe aqui entre o bem e o mal, e que nós, como muitas pessoas dizerem que eu não tenho nada a ver com isso, não é bem, nós temos a ver com isso, porque o grande conflito existe porque nós, seres humanos, pecamos, e por isso, ao pecarmos, estamos metidos nesse grande conflito. Jesus veio à Terra para morrer por cada um de nós, trouxe-nos a graça, pela graça estamos salvos, mas agora temos que fazer um atributo a Deus de sermos obedientes e confiarmos na sua palavra e, acima de tudo, confiarmos nele mesmo, sabermos que ele está aqui para nos ajudar a cada momento, não deixarmos de orar, não deixarmos de estudar a Bíblia, não deixarmos de estudar livros de Ellen White, não deixarmos de estudar trimensário, para que sintamos que Deus está no comando. Eu hoje vou só um pequeno exemplo da minha vida. Eu hoje acordei às 5h30 da manhã, eu estava totalmente bem. Eu não tinha dor nenhuma. Eu li o trimensário, eu li a Bíblia, fiz o ano bíblico e depois fui-me deitar um pouquinho mais porque hoje vou só entrar às 11 da manhã. Quando acordei às 9, eu estava completamente cheia de dores. Dores que eu nem consigo ler, como vocês viram, há palavras que eu nem as conseguia ler. Estou aqui com um grande esforço e pela graça de Deus a fazer este vídeo para vós, mas cheia de dores, em que as minhas dores só passarão daqui a 1 hora ou 2 com a medicação. Vou trabalhar às 11, primeiro porque necessito, segundo porque a minha patroa também necessita. Mas a minha vontade hoje seria ficar em casa, dormir, mas não é isso que Deus tem destinado para mim. Deus quer que eu seja ágil, Deus quer que eu faça aquilo que é importante na minha vida e também a vida dos outros. E por isso eu vou trabalhar. Tenho uma dor de cabeça do tamanho do mundo, vocês nem imaginam. Mas eu estou aqui. Estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Porque a força não é minha, a força é dele. É ele que me dá a força para eu estar aqui. Garanto-vos que as minhas dores, em relação à minha doença de fibromialgia, não é nada simples. Eu consigo ficar completamente sem reação, dores imensas e brutais, sem paciência para aturar ninguém, sem paciência para ter para os outros, mas eu tenho que sentir que eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ter um exemplo, eu tenho que me levantar, tenho que me vestir, tenho que me arranjar e ir trabalhar, porque o próximo precisa de mim. E é assim que nós temos que pensar. E por isso, meus amigos, tomem atenção àquilo que fazem. Tomem atenção àquilo que têm na vossa vida. Não deixem que o inimigo tome conta de vocês. Aproveitem para orar, para falar com Deus acima de tudo e pedir a proteção dele em cada momento. Fiquem bem. Boa preparação para o sábado. Graças ao Senhor. Amanhã já é sábado. E que seja um dia para louvar e agradecer o nosso Deus. Amém. E que Deus vos abençoe a todos.